Aqui, teoricamente, as escalações iniciais dos dois times. Então, o Paris Saint-Germain com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pátio e Nuno Mendes. O Vitinha como primeiro homem de campo, meio de campo. Fabian Ruiz por um lado, João Neves por outro. Kvaratskhelia pelo lado esquerdo, Dembélé por dentro e Doué pelo lado direito. E a Inter, a gente trabalha com a possibilidade do Pavard jogar, tá? Até porque acho que ele só ficará de fora se realmente ele não reunir nem um mínimo de condições para jogar. Quer começar por qual dos lados? Eu quero entender ali como é que vai ser essa linha de 3 da Inter de Milão. Bom, né? Porque ali vai ficar faltando gente também, vai sobrar gente, né, no caso. Só para a gente deixar claro aquela questão da saída de bola, o que muitas vezes acontece. A Inter escolhe sair pelo lado esquerdo. O Di Marco muitas vezes afunda, o Bastoni vem ser, na prática, o lateral esquerdo, a Acerbi, Pavard e o Dumfries fica um pouquinho mais baixo. Tá. Assim, você tem uma saída com 4 jogadores aqui na primeira fase, mais o Çalhanoğlu aqui na frente. Eventualmente, um dos atacantes também pode chegar e se apresentar um pouquinho mais pelo lado, baixar aqui para jogar. A ideia aí da Inter, por exemplo, é ter um jogador a mais para poder sair da pressão do PSG. Exatamente, porque se o PSG pressionar com seus 3 atacantes, vai ficar difícil, alguém vai sobrar. Nesse caso aqui, por exemplo, o Doué encaixou no Acerbi, Dembélé encaixou no Pavard, Kvaratskhelia no Dumfries. Sobrou o Bastoni aqui. Então, um meia vai fazer esse papel, saiu o João Neves, o Barella sobrou aqui. Aí você dá um passe longo entre linhas ali, né? Você vai achar o Barella nesse caso. O Vitinha saltou aqui no Barella. Os 2 zagueiros estão no mano a mano com os 2 centroavantes da Inter. A Inter joga com 2 homens na frente, então digamos que não seja uma vantagem. Isso é possível ser feito, porque o Bastoni é um zagueiro canhoto, que jogaria tranquilamente, é muito técnico, jogaria como lateral muitas vezes, teve um papel imprescindível para segurar e ajudar o Di Marco com o Lamine Yamal. O Dumfries também é um cara que foi importantíssimo contra o Barça, então pode inverter o eixo, digamos, do time. O Dumfries pode afundar, o Pavard, que foi lateral direito durante a carreira toda, foi campeão do mundo com a França jogando como lateral direito. O Bastoni vem para cá, o Acerbi vem para cá, o Bastoni fica como zagueiro pelo lado esquerdo e o Di Marco é quem baixa. Então, há essas 2 possibilidades de saída da Inter. A Inter tem um repertório muito grande de saída de bola. Há várias formas que a Inter pode utilizar também, como eu falei aqui, o Sommer como um goleiro para espetar os seus 2 alas. E aí, o Sommer vira um homem a mais aqui na construção. Nesse caso, você com Di Marco e Dumfries faz com que os 2 alas do Paris Saint-Germain não possam chegar ao campo de ataque. Você segura os 2 e deixa na última linha Thuram e Martinez no mano a mano com os 2 zagueiros. O que não é um bom negócio para ninguém. E essa é uma dúvida que eu tenho. Esse vai ser o duelo. Será que o Luiz Henrique vai tentar ter uma sobra na última linha ou ele vai apostar que Pátio e Marquinhos vão ganhar os duelos dos 2 atacantes da Inter nesta reta final da temporada? Seria muita coragem, viu? É bastante coragem. Normalmente, os técnicos utilizam já esse mano a mano quando estão perdendo. Né? Sim. Eu não posso mais ter sobra agora, tá 1-0, eu vou arriscar. Aí deixa no mano a mano e vai. Começar um jogo já sem sobra, eu acho... Não estou dizendo que não vai fazer, mas tem que ter coragem. Eu chutaria que ele vai fazer. Não, pode ser. Eu acho que na hora que ele for pressionar, ele vai tentar pressionar a Inter nos primeiros metros de campo e acho que para isso ele vai utilizar desse artifício. E acho que o Marquinhos vai ser um cara imprescindível. Marquinhos, para mim, é um cara de um jogo individual muito bom. A bola aérea do Marquinhos é ótima. E ele ganhou alguns embates difíceis nessa edição da Champions com centroavantes qualificados. E acho que ele é um cara importante nessa missão de ganhar essa bola aérea, de não deixar que o Lautaro Martinez faça aquele movimento que a gente mostrou. O Lautaro vem e o Thuram ataca as costas. O zagueiro tem que estar muito próximo e muito ligado, porque desligou, um escapou. E se a Inter trocar os atacantes ali, de repente, para surpreender? Porque o Thuram é muito forte, né? Muito forte. Marquinhos aguenta... Acho que Numa bola aérea, no mano a mano. Isso aqui não é fixo, né? Na verdade, eles trocam bastante. Ora é Lautaro saindo e Thuram atacando, ora é Lautaro atacando e Thuram saindo para fazer pivô. Então, eu acho que pode ter o embate Pátio e Martinez, mas pode ter o embate Marquinhos e Martinez também. Vai acontecer e eles vão trocar durante o jogo. Mas acho que o Marquinhos tem capacidade de tanto defender, correr para trás, na profundidade, eventualmente, ou sair para ganhar esse jogo de pivô. A Inter, quando não tem essa saída
mais curta, quando ela não consegue, é bola longa? Ele pode utilizar a bola longa, porque os dois centroavantes têm um pivô bom, né? Então, pode ser que opte pela bola longa no Thuram para amortecer, e aí, nesse caso aqui, amortece e joga no meia. O outro atacante já vai estar se movimentando na profundidade, você não tem a menor dúvida. A hora que um sai, o outro já está fazendo um movimento complementar. É tudo muito casadinho, tudo muito acertado nessa Inter do Simone Inzaghi. E foi o ponto que a Inter conseguiu explorar diante do Barcelona, né? A linha alta do Barça. O Paris Saint-Germain também trabalha dessa forma, muito com esse corredor deste lado aqui. O Dumfries foi quase um ponta-direita. O Di Marco é o jogador, digamos, mais famoso da Inter pelas assistências, é um cara que chega muito na frente, mas o destaque nos dois jogos, pelo menos quanto aos laterais, para mim, foi o Dumfries e a chegada na frente. A gente até aqui no Tour da Bola mostrou a exploração dos corredores laterais, né? Por onde a Inter jogou diante do Barça. É um banho de jogo pelo lado direito e quase nada pelo esquerdo. Aí você vai colocar, beleza, é porque eu tinha o Lamine Yamal daquele lado, o Di Marco não ia ficar subindo toda hora, ia deixar o Bastoni exposto. Tá. Diante do Paris Saint-Germain, você vai ter que fazer essa escolha, talvez. Ou equilibrar um pouquinho mais, ou então utilizar mais o lado esquerdo, já que o Kvaratskhelia, para mim, é uma peça mais decisiva do que o Doué, que seria o cara desse lado direito aqui. Acho que é mais ou menos por aí. A Inter, quando ela passa para a intermediária, ela vai usar os seus 3 zagueiros, vai espetar os 2 laterais. Os 2 meias de chegada, Mkhitaryan e Barella, principalmente, é um cara que tem uma boa finalização, com o Çalhanoğlu como o primeiro homem de meio campo. O Paris Saint-Germain tem peças interessantes. Isso fica muito na prática, esse 4-3-3 que a gente colocou aqui, porque com bola é muito diferente. Mas o Paris, como é que sai jogando? Então, essa é a questão que nós vamos entrar agora. Marquinhos mais pelo lado direito, Hakimi é um cara que circulou muito por dentro. E isso é algo que eu estou bem curioso para ver. Ao circular por dentro, no momento em que o Paris Saint-Germain perde a posse da bola, o Di Marco está prontinho para atacar aquele corredor que era defendido pelo Hakimi. Se o Hakimi não está naquele lugar, quem é que vai dar o combate no Di Marco? Esse lado direito de ataque do Paris Saint-Germain, direito de defesa da Inter, esquerdo de ataque, aliás, direito que tem o Hakimi, esquerdo que tem o Di Marco, é um embate interessantíssimo, porque o Hakimi sai para circular por dentro e o Di Marco fica por fora. Saída de 3, o Pacho é o zagueiro por dentro, o Marquinhos pelo lado direito e o Nuno Mendes, lateral esquerdo, baixa mais. Se o Hakimi circula por dentro, alguém precisa dar largura, ficar pisando a linha lateral, que é importantíssimo para o jogo do Luiz Henrique. Esse cara aqui vai ser o Doué. João Neves e Fabian Ruiz, meias de chegada. E a ideia é triangular por fora. Então, João Neves se aproxima do Doué e do Hakimi. Esses 3 vão tentar combinar para envolver a marcação da Inter. Do lado esquerdo, Kvaratskhelia, quem dá largura. O Nuno Mendes fica um pouquinho, geralmente na base da jogada. E o Fabian Ruiz, quem vai por dentro. O que não quer dizer que seja algo fixo, porque o importante é ter cada um na sua devida posição. Então, se o Nuno Mendes passa, o Kvaratskhelia vem para dentro e o Fabian Ruiz volta para ficar na base da jogada. E assim por diante. Claro que o Kvaratskhelia não vai ficar muito na base da jogada e ficar voltando porque ele é um atacante. Mas há muito essa troca. Ora, o Nuno Mendes por fora e o Fabian Ruiz na base. Ora, o Nuno Mendes na base e o Fabian Ruiz por fora, trocando com o Kvaratskhelia para jogar um pouquinho mais por dentro. Ou então o Kvaratskhelia por fora e o Fabian Ruiz atacando esse intervalo aqui entre um zagueiro e outro da Inter. Com essa movimentação aqui, o Dembélé saindo muito e tirando a referência dos zagueiros. Aí é o outro ponto para a gente tocar agora. Se ele sair dessa zona aqui, ele vai bater com o Çalhanoğlu, primeiro homem de meio campo, ou a perseguição vai ser feita por um zagueiro e vai ficar aberto esse espaço aqui, entre o Pavard e o Bastoni, que de repente o Fabian Ruiz pode infiltrar, ou o João Neves pode infiltrar. Essa é uma questão do jogo. Contra o Barcelona, o Çalhanoğlu não tinha um alvo específico. Alvo que você fala de marcação. Exatamente. O Çalhanoğlu marcava a entrada da área da Inter. Essa era a função do Çalhanoğlu. Proteção de funil. Exatamente, proteção de funil. Então, o Fabian Ruiz, o Mkhitaryan encaixava num dos meias, nesse caso aqui, nessa possibilidade. O Barella encaixa no João Neves, o Mkhitaryan pega o Fabian Ruiz,
Você pode, com o Vitinha, o primeiro homem de meio campo, você pode voltar um dos dois atacantes para que eles façam uma sombra no primeiro volante adversário. No caso, o Martínez ficaria sobrecarregado, mas aí você vai tentar se defender um pouquinho mais com o bloco mais baixo, um pouquinho mais atrás. Então, se tiver liberdade para sair, é o risco que você está correndo. Faz parte. De Marco fica no Hakimi, o Bastoni pode pegar o Doué desse lado por fora, com o Kvaratskhelia ficando com o Pavard. O Acerbi pode ser a sobra nesse caso, porque aí quem ficaria com o Dembélé é o Çalhanoğlu. Você tem uma sobra aqui, justamente porque aqui na frente você está em desvantagem numérica. O Martínez tem mais de um jogador para pegar. No caso, até o Dumfries pode se juntar a ele e fica sobrando o Marquinhos. Mas você acha que a Inter vai subir a marcação? Eu acho que em alguns momentos, sim. Mais em bloco médio? Eu acho que a tendência do jogo é o Paris Saint-Germain com a bola e a Inter jogando mais em transição. Tá. Mas acho que a Inter tem mecanismos para eventualmente subir essa pressão e escolher alguns alvos. Acho difícil que, em situação normal, em igualdade no placar ou em vantagem, a Inter não jogue com essa sobra aqui na última linha, que vai encaixar homem a homem, porque para mim isso não é negócio. O Dembélé é muito rápido e para ele se livrar do Acerbi, por exemplo, é do Spalletti. Porque aí eu teria que mudar, para encaixar homem a homem, pressionar, a gente tem que desfazer tudo isso daqui e passar o encaixe do Dembélé a ser o Acerbi. E aí alguém vai ter que saltar uma casa. Por exemplo, o Thuram saltou uma casa, o Çalhanoğlu vem pegar o Vitinha. Tá todo mundo encaixado aqui. 1 para 1, todo mundo. Mas aí a Inter vai fazer isso só quando vai escolher um gatilho, né, provavelmente. Exatamente. Vai escolher um quando gatilho. Chegar a bola em alguém, a gente sobe. Tal. Ou bola para trás. Passou para trás. Esse é um dos gatilhos mais comuns do futebol hoje. Toque para trás, eu pressiono. Toque para trás, eu pressiono. Porque dificilmente seu adversário vai conseguir sair de novo para frente. Então, tocou para trás, eu marco mano a mano. Acho que essa pode ser uma alternativa de gatilho de pressão na Inter. Não vejo a Inter sufocando a todo momento o Paris Saint-Germain, até porque eu acho que a Inter não tem perna mais para isso. Fosse um jogo do começo da temporada, talvez. Mas no estado atual físico da Inter, que ainda tem a Copa do Mundo de Clubes para disputar com um elenco muito experiente, eu acho que não vai ser essa a postura adotada pelo Simone Inzaghi. E num entendimento, por exemplo, do Simone Inzaghi, não sei se ele já fez isso em alguns outros jogos, de querer induzir o jogo do Paris para algum lugar. Você acha que eles trancariam o meio ou induziriam o Paris a jogar por dentro? É uma pergunta difícil de resposta, porque eu acho que o Paris Saint-Germain tem saído para quase todas em qualquer setor, joga pela esquerda, qualquer dos 4 corredores... Qualquer um. Eu considero que o lado esquerdo seja mais forte, com mais capacidade de jogo individual. Porque o Kvaratskhelia pode quebrar uma marcação fácil e eu gosto muito da rotação do lado esquerdo que eu mostrei aqui. Fabian Ruiz, Nuno Mendes e Kvaratskhelia. Então, você fosse o Simone Inzaghi, você induziria o PSG a jogar mais pelo lado direito? Sim. Eu acho que eu daria certo espaço para os zagueiros do Paris Saint-Germain saírem jogando. E trabalharia com uma sobra na última linha. Eu não trabalharia primordialmente com essa forma aqui, encaixe homem a homem sem sobra. Eu acho que isso aqui é só para esses gatilhos de pressão que a gente falou aqui, situações muito específicas. Eu trabalharia com o Acerbi sendo o zagueiro da sobra e o Çalhanoğlu mais de olho nesses eventuais movimentos aqui do Dembélé. Assim você está melhor calçado e corre menos risco. É claro que em desvantagem no placar, 2-0 para o Paris Saint-Germain, vou precisar arriscar e aí eu vou para esse duelo de homem a homem. Acho que os lados funcionam de maneiras diferentes. Esse é um lado de maior improviso e esse lado aqui tem um Hakimi numa fase muito espetacular. Acho que a temporada do Hakimi é muito fora da curva e dá para colocar ele entre o top 3 jogadores da temporada do Paris Saint-Germain. Não necessariamente como aquele lateral que a gente tem como estereótipo aqui no Brasil, do cara que chega no fundo toda hora e cruza. Não, um cara muito inteligente para acessar os espaços por dentro, para abrir um espaço para o ponta do lado, mas ainda acredito que o lado esquerdo do Paris Saint-Germain é um negócio de louco. Vai ser difícil de segurar. Ainda mais porque desse lado aqui está o jogador mais baleado da Inter, que é o Pavard. Que a gente sabe que ele não está nas condições físicas ideais. Se ele está 90% ou 50%, não dá para saber, o Simone Inzaghi não entregou na coletiva. Mas ele não está 100% e ele vai ter um embate com alguém. Kvaratskhelia, pode ser o Fabian Ruiz, enfim, acho que é o mapa... Não digo que seja um mapa da mina, mas digamos que seja o ponto mais fraco e que eu exploraria do lado do Paris Saint-Germain olhando para a Inter.